você que nos acompanha aqui no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto muito significativo e ao mesmo tempo muito provocativo. O texto da mulher adúltera presa em flagrante e apresentada diante de Jesus. Vamos direto para o texto destacando alguns aspectos. Antes de tudo, a ação desses homens identificados como mestres da lei e fariseus. Portanto, homens habituados a estudar a lei, as normativas que guiavam a religiosidade judaica. Estes homens pegam essa mulher em flagrante e a colocam diante de Jesus. E para Jesus fazem uma pergunta. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Essa pergunta do versículo 5 precisa de duas observações. Primeiro, na época de Jesus, já não era assim tão comum o apedrejamento, mas, como a norma existia, ela poderia ser invocada. É o caso do nosso texto. O outro aspecto, esses mestres da lei e esses fariseus não têm nenhuma preocupação com a mulher propriamente, mas sim com Jesus. Quando perguntam que dizes tu, dão aqui um indício que a preocupação deles é a de descobrir como é que Jesus se coloca diante da lei. Lei que precisamos sempre recordar é reconhecida como lei de Deus. Ora, qual o problema? O adultério, de fato, era reconhecido como um pecado grande, como um crime. E diante desse pecado, desse crime, havia uma legislação que, acabei de dizer, na época de Jesus não chegava facilmente mais à pena capital. Pena capital é pena de morte, o apedrejamento. Logo, vemos aqui que tem um movimento desses personagens extremamente legalista, ou seja, eles são apegados a uma aplicação da lei sem considerar a situação, a circunstância e a condição daquele que é reconhecido no pecado ou no crime. Todavia, porque essa cena é apresentada diante de Jesus, é a pessoa de Jesus que é colocada em evidência diante da lei. Ou seja, como é que ele se comporta diante da lei de Deus. Está em jogo a sua autoridade. Jesus então começa a escrever com o dedo no chão, algo um pouco estranho, difícil de compreender, que as pessoas sempre se perguntam o que significaria isso. Estaria ele escrevendo os pecados dessas pessoas? Ora, se o evangelista não nos diz o que ele escreveu, significa que isso não tem importância. Mas, do ponto de vista narrativo, isso significa alguma coisa. Jesus que escreve no chão é um Jesus que não se deixa perturbar pelos mesmos sentimentos que movem esses mestres da lei e desses fariseus, mas que, de certa forma, está refletindo para focalizar aquilo que é mais importante. E, ao focalizar o que é mais importante, ele coloca em evidência algo fundamental. Nós vemos isso exatamente no versículo 7. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Com essa afirmação, Jesus desmascara a pretensão desses mestres da lei e de fariseus de que, por aplicarem a lei de forma rígida, tal qual ela foi escrita, mesmo que na época deles já não fosse mais aplicada desse jeito, eles não eram superiores às outras pessoas sujeitas a esta lei. Porque, como as outras pessoas, eles também estavam numa condição de pecadores. Antes de irmos adiante, temos que considerar uma coisa aqui. A lei, embora possa apresentar normativas rígidas, como a da pena capital, o apedrejamento para o adultério, ela foi estabelecida com uma finalidade positiva. Qual finalidade positiva? Orientar a vida do judeu e da mulher também, para que todos pudessem viver segundo a aliança estabelecida com Deus, logo em harmonia com Deus, em harmonia nas relações entre os homens e mulheres que constituem essa comunidade do povo de Deus. A lei, portanto, tem uma finalidade positiva, mas a rigidez da aplicação, da interpretação e da compreensão dessa lei pode gerar algo negativo, que é exatamente a morte. Mesmo no Antigo Testamento,
quando nós afastamos essa imagem de Deus que nos assusta, como muitas vezes vemos no Antigo Testamento, e olhamos com um pouquinho mais de atenção, percebemos que a rigidez da lei não quer estabelecer a morte, mas quer orientar a vida, porém toda essa rigidez é sempre vivida abaixo da misericórdia de Deus, que de várias formas vai abrindo janelas para que o pecador seja recuperado, seja abraçado na sua misericórdia, portanto recolocado de novo em condições de seguir adiante na sua vida. Aqui estamos diante, no texto do Evangelho, de uma situação muito difícil, porque esses mestres da lei e fariseus faziam uma leitura abstrata da lei, destacando da realidade, da circunstância na qual o pecador ou o criminoso, no caso a pecadora e a criminosa, se encontravam. Jesus renuncia à abstração da lei e olha para a pessoa, mas para todas as pessoas. É por isso que quando ele diz, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra, ele desmascara a condição dos próprios acusadores. Todos, de um modo muito simples, de algum modo experimentamos esta condição de pecadores, o que significa que todos, de algum modo, necessitamos da graça de Deus, que com a sua misericórdia, para além da lei, que tem uma função de nos orientar, nos abraça e nos leva de novo para si, nos recolocando em condições de seguir adiante. O desmascaramento feito de Jesus da condição pecadora também dos acusadores dessas mulheres teve um resultado quase que imediato. Quando ouviram o que Jesus falou, foram saindo um a um. E vejam, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos aqui são aqueles que carregam a sabedoria, são aqueles que têm a função de transmitir o que foi aprendido no passado para as gerações futuras, são aqueles que educam os mais jovens. Então, dos mais velhos, um a um, todos foram se afastando. A verdadeira sabedoria, portanto, não é aquela que aplica a lei de forma rígida, mas é aquela que, inclusive, diante da interpretação da lei, se abre para uma realidade humana complexa, que é aquela do pecado, a partir da misericórdia de Deus, que nos dá sempre condições novas de retomar o caminho da vida segundo o projeto de Deus. De uma forma extraordinária, o Evangelho se conclui com essa manifestação plena da misericórdia de Deus por meio da pessoa de Jesus, aquele mesmo que desmascara uma leitura abstrata, destacada da vida que os mestres da lei e os fariseus faziam, mostrando que também eles eram pecadores, é a quem agora se dirige a mulher. Mulher, onde estão eles? Ou seja, onde estão essas vozes que se pretendem ser dignas de te acusar, de te condenar, como se essas vozes, ou os detentores dessas vozes, não tivessem pecado? Ela responde, ninguém, Senhor. Jesus, então, eu também não te condeno. Aqui nós nos encontramos diante da acolhida escandalosa da misericórdia de Deus. Habituados a pensar com a facilidade de quem condena e reconhece o pecado do outro, identificando esse crime com algum elemento legal, jurídico, com alguma normativa de fé à qual nos agarramos absurdamente, Jesus se apresenta como aquele que escandalosamente acolhe. Com isso, ele não está negando a lei, mas ele está enfatizando como é que Deus quer se fazer presente na nossa vida. Aquele que deu a lei como orientação pedagógica para a nossa vida é aquele que, antes de tudo, é superior à própria lei, a fim de afirmar o valor da vida, de uma vida que pode ser recuperada, de uma vida que pode ser reconstruída, sobretudo no abraço misericordioso de Deus mesmo, que aqui vemos personificado na sua forma mais bela, no modo como Jesus se dirige a essa mulher. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Nessa frase de Jesus, vemos o elemento mais básico da experiência da misericórdia de Deus. Deus não desmerece o pecado. E não significa que aprova qualquer comportamento.
mas o foco de Deus é a pessoa. Ao identificar um crime ou um pecado, nós sim nos deparamos com uma situação que precisa e pode ser trabalhada, mas esse crime e esse pecado não é suficiente diante de Deus para levar a pessoa à morte, porque o que o Deus quer é a vida. E quando falamos de morte, não estamos falando só de morte física, estamos falando também de morte social, de morte moral, de morte psicológica, ou seja, os vários modos como nós temos maldosamente, mesmo que crentes estar fazendo algo digno de fé, de acabar, destruir, extinguir a dignidade e o valor do outro. No escândalo dessa acolhida que Jesus vive diante dessa mulher, ele nos revela um amor de Deus que nunca deixará de ser escandaloso, porque nunca se permite ficar restrito, amarrado e fechado aos nossos critérios hermenêuticos de compreensão da lei, que no final, se for lida de modo abstrato, acaba se enrijecendo, colocando-nos numa posição arrogante de quem se acha no direito de viver a condição de juiz do outro, negando-nos a necessidade de reconhecer que todos, não só a mulher adúltera, somos necessitados da misericórdia de Deus. O escândalo dessa acolhida é uma provocação imensamente grande para todos nós, sobretudo nos tempos atuais, no qual muitas formas de vidas de fé tendem a assumir atitudes e comportamentos extremamente rígidos, desconsiderando a circunstância e a situação da pessoa. Deus não trabalha com imagens ideais. Deus abraça o homem e a mulher reais na sua condição, e é na sua circunstância que ele vai recriando, reconstruindo e salvando a todos, inclusive a mim e a você que segue este vídeo.